Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza. Livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. E vamos fazer a leitura dos versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Até aqui. Irmãos queridos, esse texto relata esse episódio inusitado de Deus se reunindo com seus filhos. E eu quero crer aqui que são os anjos. E eu quero crer aqui que essa reunião acontece nas regiões celestes. E sem explicações maiores, a Bíblia nos diz que Satanás apareceu por lá. E quem dá o pontapé na conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, esse é o princípio da sabedoria. Homem que se dizia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu ainda não conheço não. Ainda não tive tempo de botar os olhos nele. Quem sabe um dia eu passo a observá-lo. Mas não foi a resposta de Satanás.
Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí é muito fácil te adorar. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele com a grande muralha de proteção, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito é muito fácil te adorar. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Segundo, Satanás insinua que Jó descobriu uma grande sacada na vida: que religião dá lucro, que Jó só adora a Deus por aquilo que Deus dá e não por quem Deus é. Com isso, Satanás levanta duas teses. Primeira, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segundo, ninguém ama mais a Deus do que a família, porque Satanás diz: toca no que ele tem. E o que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua própria reputação. E diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele é o Senhor absoluto de todo o universo. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Bom, mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Como vocês podem conferir comigo nos versos 14, 15, 16 e 17, Satanás vai usar 3 elementos para levar o homem mais rico do Oriente, conforme o verso 3, ao colapso financeiro. Ele vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus. Versículo 3, parte B, diz que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico da sua região naquele tempo. E de repente, num passo de mágica, Jó perde tudo o que ele possuía. Ele quebra, ele vai à falência, a sua vida financeira colapsa por completo. A pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta está no versículo 21 do capítulo 1. Quando Jó recebe a notícia de que ele está quebrado, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas agora, no mesmo dia do colapso financeiro, Jó recebe a mais trágica notícia da sua vida. Seus 10 filhos, e ele era um pai exemplar, morrem num único acidente. E eu fico a pensar: como é que um pai enfrenta uma situação dessa? Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida? Como é que se levanta do luto? Porque não é natural pai sepultar filhos. Não é natural os filhos furarem a fila. Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta está no verso 20 e no verso 21.
Quando Jó recebe a notícia, diz a Bíblia que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. E então vem o capítulo 2. Mais uma vez Deus está reunido com seus filhos. E aparece por lá Satanás de novo. E é Deus quem cutuca outra vez, perguntando assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó novamente, sem alterar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Me incitasses contra ele para o consumir sem causa, mas ele permanece fiel. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro. Jó provou que me ama mais do que a família. Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E a terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar na carne dele, pode tocar nos ossos deles, só não pode atentar contra a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali e põe uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Feridas que vão cobrindo o seu corpo. A sua pele vai ficando necrosada. Ele precisa pegar um caco, talvez de ter, para rapar a pele necrosada. Bolhas de pus vão se formando, e ele precisa morder nessas bolhas de pus para aliviar a sua dor. Ele é uma carcaça humana. Ele é uma chaga viva. Ele é uma ferida aberta. O seu corpo cheira mal. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem descanso. Está magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. E quando a sua mulher vê essa cena tão trágica, não suportando ver tamanha desdita na sua família, ela se dirige a Jó e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. E diz o versículo, capítulo 2, verso 10, que Jó responde para ela: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz o texto que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios, e ele derrota aqui a terceira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Então, capítulo 2, verso 11, vem os amigos de Jó, o Elifaz, o Bildade e o Zofar. Diz o texto que eles combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Verso 12 diz que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites.
e nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor de Jó era muito grande. E uma pergunta se faz necessária: esses homens eram amigos de Jó? Esses homens eram amigos de Jó? E a resposta é um sonoro sim. Sim. Eles eram amigos de Jó. Eu pergunto a vocês: alguma vez você já fez uma visita assim para alguém? A sentar-se no chão, na terra, 7 dias, 7 noites, sem falar uma palavra, só chorando, se condoendo, se compadecendo? Alguma vez nas noites mais escuras da sua vida, alguém lhe fez uma visita dessa natureza? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram a fazer teologia, entre aspas, a filosofar, a lucubrar, a desenvolver uma lógica cartesiana de causa e efeito, e pensar assim: ninguém sofre sem causa. Para alguém estar sofrendo, é porque deve ter feito alguma coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E eles falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas, quando a Bíblia diz que Jó era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados e o amparador dos órfãos e das viúvas. Massacraram Jó com as suas críticas mais desumanas, mais perversas. Passaram Jó debaixo de um rolo compressor. O que Jó fez? Jó se defendeu. Jó se queixou. Jó fez perguntas para Deus. Na verdade, Jó fez 16 perguntas, as mesmas perguntas, 16 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. 34. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O absoluto silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso lhes garantir que pior do que o sofrimento é o silêncio de Deus. Porque pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Às vezes o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o raciocínio, percebem aí que Jó sofreu golpes profundos nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. A primeira área é a área financeira. Não é fácil para alguém que granjeou uma grande fortuna, de um dia para a noite perder tudo. Não é fácil para aquele homem que administrava tantos bens, tantas reses, tantos animais, muito provavelmente tantas terras, de repente quebrar. Por muito menos você e eu vemos gente se insurgindo contra Deus. Por muito menos gente dá um tiro na cabeça. A segunda área que Jó sofreu um golpe terrível foi na área dos filhos. Não é simples, não é fácil um pai ter que ir para o cemitério sepultar um filho. Eu nunca me esqueço de um médico lá em Vitória, seu Wilson.
muito amigo meu, foi secretário de saúde do estado. E eu tinha só 2 filhos. O caçula, um moço brilhante, que com 18 anos passou em primeiro lugar na universidade para medicina. E no primeiro ano do seu curso, ele enfrentou um câncer. E o menino morreu em 3 meses. E eu indo para o cemitério com aquele homem, abraçado com ele, ele me disse: pastor, o que eu não entendo é como meu filho furou a fila. Eu é que devia ir e não ele. Talvez de todas as dores humanas, a mais aguda é a dor do luto. A terceira área que Jó está enfrentando um grande drama, meus irmãos, é a área da saúde. Ele está chagado, não tem alívio para a sua dor, nem mesmo um hospital para encontrar algum lenitivo. Ele está no monturo da cidade, se raspando com caco de telha. E eu vou lhes dizer, queridos, que a doença nivela os homens. Nessa pandemia que assolou o Brasil e o mundo, uma cena me chamou muita atenção: a morte de um dos mais ricos banqueiros do Brasil. E a filha, no funeral, disse: o que foi mais doloroso para mim foi que o meu pai, sendo dono de uma grande fortuna, morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões. Jó está doente, sem perspectiva de cura. A quarta área que machucou Jó, circunstância difícil, foi o seu casamento. Todos abandonaram Jó, inclusive os seus familiares, diz a Bíblia. Aquela que ele esperava poder estar do seu lado nas desditas da vida, a sua mulher, na hora mais aguda do seu sofrimento, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. Mas a quinta área que Jó sofreu um golpe terrível foi na área das amizades. Aqueles que vieram para ser consoladores tornaram-se acusadores. Aqueles que vieram para ser bálsamo na sua ferida tornaram-se vinagre na sua ferida. Aqueles que vieram para aliviar o seu sofrimento agravaram ainda mais a sua dor. E Jó está desassistido de esperança. Todas as áreas da vida arruinadas. Diríamos nós hoje, numa linguagem bem brasileira, Jó estava no fundo do poço. Mas quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima. E quando Jó olha para cima, ele entendeu uma coisa: eu perdi tudo, menos o principal. Eu não perdi a minha confiança em Deus. E ele diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. E quando Jó dá este brado de esperança, diz a Escritura que Deus rompe o silêncio. E Deus começa a falar com ele. Mas quando Deus começa a falar com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus começa a falar com Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó, todas retóricas. Como se Deus estivesse despejando em catadupas, torrentes caudalosas da sua grandeza, da sua majestade sobre ele. Deus despeja em cima dele a sua glória, o seu poder, sua grandeza. E pergunta para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi mostrando para Jó a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, a sua glória. E Jó foi se encolhendo, esmagado debaixo desta grandeza de Deus, para descobrir as 5 verdades mais gloriosas da sua história, da sua vida, que vieram a transformar completamente a sua jornada dali para frente. Que verdades são essas?
Por favor, vá comigo para o capítulo 42 deste livro de Jó, porque elas estão lá. A primeira verdade, irmãos, que mudou a história de Jó, está aí no capítulo 42, versículo 1 e 2, quando Jó disse assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeiro, Jó reconhece a onipotência de Deus. Meus amados, é preciso dizer isso. Nós temos limitações intransponíveis. O cristianismo é frontalmente oposto à psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz que você tem a força, você tem o poder, você é um gigante. A Bíblia diz exatamente o contrário. Nós somos fracos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. Nós somos fracos. Não conseguimos ficar de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Mas é glorioso pensar e dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem casamento tão complicado que não possa ser restaurado. Para Ele não tem vício tão terrível e opressor que as algemas não possam ser quebradas. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele é o todo-poderoso Deus. Sem matéria pré-existente, Ele criou o universo. Pela palavra do seu poder, Ele sustenta o universo. Ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Ele é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Ele é aquele que mede os céus a palmos. Ele é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada. Este é o nosso Deus. Ele tudo pode. Permita-me ilustrar isso de maneira muito singela. Certa feita, um pai caminhava pela rua com seu filho de 4 anos, mãos dadas. E não sei se vocês concordam comigo, mas parece-me que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faça perguntas mais complicadas do que crianças. E o menino voltou-se para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio, pensativo, continuou caminhando. Quando de repente ele escuta, nas alturas excelsas, os roncos de um avião supersônico, das turbinas do avião supersônico, e disse: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, meu pai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pega o menino, leva para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionados no pátio. Chega bem perto e diz: meu filho, está vendo esse avião? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: esse é muito grande, muito grande. O pai disse: pois bem, meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a história de Jó, meus irmãos, está no versículo 2 ainda. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconheceu a soberania dos propósitos de Deus. Aliás, doutrina tão cara para nós e tão consoladora. Deus é o quê? Soberano. Sabe o que significa isso?
não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo cego, não tem coincidência, não tem misticismo, não tem olho gordo, não tem macumba para crente. Tem providência, tem plano perfeito, tem plano eterno. Deus não precisa fazer rascunho em seus planos. Deus não precisa revisar os seus planos. Deus não precisa atualizar sua palavra. Deus não precisa ressignificar a sua palavra. Seus planos são eternos, são perfeitos e não podem ser frustrados. Deus não é pego de surpresa. A luta que você e eu estamos passando não pegou Deus de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos nervoso, sem saber o que vai fazer com a nossa vida. Ele é soberano e os seus planos não podem ser frustrados. Louvado seja Deus, a sua vida está nas mãos deste Deus soberano. Acalme o seu coração. A terceira verdade que mudou a história de Jó está no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconheceu a sua profunda limitação. Exercício da semana, se você topar, leia o livro de Jó. Se possível, eu fiz isso uma vez só, viu, Tiago? Eu tinha fraturado a perna, trincou o osso da perna, o fêmur, e eu fiquei de cama. Falei, hoje eu vou ler o livro de Jó numa sentada só. E li numa sentada só, foi maravilhoso. Porque quando você lê o livro de Jó numa sentada só, você vai descobrir algumas coisas. Primeiro, ele não sofreu estoicamente, assentado no canto da sala com os dentes trincados. Ele falou, se esperneou, ele perguntou, ele se queixou, ele se defendeu, ele abriu o bico, espremeu o pus da ferida. E quando você está sofrendo, você tem duas atitudes: ou você se cala, machucado, ferido, como um caramujo, ou você fala. E quando você fala muito, às vezes você fala o que não entendeu. Você está machucado, você está ferido, você fala um monte de coisa. E quando Jó recebe essas torrentes da majestade de Deus despejadas sobre ele, ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem saber. Lição aprendida: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, põe os dois pés para trás quando alguém ficar arrotando em cima de você muito conhecimento, achando que sabe tudo. Porque quem sabe reconhece que quase nada sabe. Numa linguagem bem brasileira, o que faz barulho é lata vazia. Eu fui criado na roça, naquela roça bem artesanal, sem maquinários. Hoje já tem um pouquinho de maquinários. Você sabe qual é a diferença entre um pé de milho bom na hora de colher? Quando a espiga está boa, granada, bonita, o que acontece com essa espiga? Ela se dobra. Agora o restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra, fica empinadinho. Então quando você encontra uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber, é restolho. Porque os outros se dobram. Quanto mais você conhece, mais humilde você fica. Que mais consciência de que você conhece pouco você tem.
Não dá para conhecer a Deus e ter o peito estufado. Não dá para conhecer a Deus e ficar com o narizinho empinado. Quem conhece a Deus é revestido de humildade. A quarta verdade que mudou a história de Jó está no versículo de número 5. Olha o que está escrito aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó reconheceu seu limitado conhecimento de Deus. E aqui, querida nossa, eu acho que dá um nó na nossa cabeça. Porque, vejam vocês, Deus disse acerca desse homem: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora esse homem está dizendo que eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Uai, mas não está batendo, parece. E notem que quem falou essas palavras no capítulo 1, versículo 8, no capítulo 2, versículo 3, não foi um amigo rasgador de seda. Quem falou essas palavras foi o próprio Deus. E Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Como assim? Eu te conheci só de ouvir falar, agora que os meus olhos te veem. Para explicar isso, me permita uma pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Ilustrando de novo. Havia um cidadão, não sei se ele era mineiro ou goiano, brincando, que nunca tinha visto o mar. E um dia ele disse: hoje eu vou conhecer o mar. E fez uma viagem para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou tão encantado, tão extasiado, que ele soltou uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse assim: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17,3 está escrito: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você sabia que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus? Em outras palavras, sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na eternidade? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um dia, se eu posso falar em dia dentro da eternidade, em que alguém possa dizer: agora eu já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu já posso botar minha vida no piloto automático e o céu vai virar rotina. Nunca. Porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. Sabe o que Jó está dizendo? Eu só estou arranhando a superfície. Tem mais para conhecer. Tem muito mais para conhecer. Tem infinitamente mais para conhecer. Então, notinha de rodapé de novo, agora. No dia que você encontrar uma pessoa que estufar o peito e dizer: eu conheço profundamente a Deus, desconfia dele. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais consciência você tem de que só está arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para conhecer. Ele é inesgotável em seu ser. Mas a última verdade que mudou a história de Jó está no versículo 6. Olha o que ele disse: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó reconhece a enormidade do seu pecado. E eu entro em crise de novo com o versículo, porque parece-me à primeira vista que não harmoniza a declaração de Deus a respeito dele e uma confissão dessa. Porque essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão,
de um corrupto, mas na mão ou na boca do homem mais piedoso. Como assim? Eu me abomino no pó e na cinza. Imagine o pastor da igreja chegando domingo de manhã ou domingo à noite, num tom muito solene, se levantar diante da congregação e dizer: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu me abomino no pó e na cinza. Eu acho que vai ter gente que vai balançar a cabeça. Ih, tem coisa aí. Para explicar isso, permita. Choram, mais sofrem e mais confessam os seus pecados. Não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Permita-me 2 exemplos. Há alguns anos lá em São Paulo, saiu na Folha, Jornal de São Paulo, o seguinte fato: um homem, pistoleiro de aluguel, recebeu R$5.000 para matar um cidadão. Recebeu o dinheiro, chegou lá, deu 5 tiros na pessoa, que ele não conhecia, que não tinha feito mal para ele, que não tinha falado mal dele, e matou a pessoa. Foi para casa, tomou um banho, jantou e dormiu. Nenhuma culpa, nenhum pesar, nem consciência de pecado ele tinha. Segundo exemplo, eu estava pregando num dos hospitais de São Paulo, há uns 3 anos, e a pessoa que trabalhava ali como capelã me disse: pastor, nós vivemos um drama grande essa semana aqui. Eu falei: o que foi? Chegou uma moça com o pai, com a hemorragia severa, e quando o médico foi examinar a moça, para estancar aquela hemorragia, o médico disse: essa moça acabou de ter um bebê. A moça disse: não, doutor, o senhor está enganado. O pai falou: não, doutor, o que é isso? Minha filha estava grávida. Não. Falei: pois ela acabou de ter um bebê, e me traga o bebê aqui, senão eu denuncio o caso à polícia. 20 minutos depois chegou um bebê morto numa caixa de sapato. Nenhuma culpa, nem da moça, nem do pai da moça. Quando as pessoas estão longe de Deus, nem consciência de pecado elas têm. Mas quando você está diante da luz, você tem tristeza pelo pecado, você tem consciência do pecado, você chora pelo pecado, você se arrepende do pecado, você confessa o pecado. É isso que vai acontecer com Jó. Agora, por favor, entendamos uma coisa: tudo isso aconteceu na vida de Jó, mas ele ainda está falido, doente, enlutado, acusado pelos amigos e desprezado pela esposa. O que mudou até agora, irmãos, não foi a circunstância, foi o entendimento, foi a compreensão. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não quer pensar, quer sentir calafrio na espinha, mas não quer entendimento. E a mensagem do Evangelho é endereçada em primeiro lugar à sua cabeça, ao seu intelecto, à sua cognição. É preciso entender, é preciso compreender. Jó ainda está completamente machucado pelas circunstâncias, mas o que mudou? O mudou foi o entendimento espiritual. E então vamos ser levados agora ao versículo 10 deste capítulo 42, porque ele é a chave hermenêutica do texto. E está escrito aí que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E a pergunta é: por que é que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? E eu vou clarear fazendo uma pergunta de novo, talvez até um pouquinho descontraídamente. E a pergunta é essa: você já chegou a um nível espiritual na sua vida em que ninguém mais fala mal de você? Já chegou nesse nível? Ou você está no meu nível ainda, que haja gente para falar mal? Fazer outra pergunta:
O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Injustamente, inclusive. Massacra você. Acusa você. Você fica feliz? Você dá pulo de alegria? Você volta para casa animado, que coisa maravilhosa, estão falando mal de mim hoje, eu vou dormir até melhor essa noite. É assim que você reage? O que vocês acham que Jó sentiu quando os amigos diziam assim: você é um ladrão, você é um adulto, você é louco, você é maluco da cabeça, Deus matou seus filhos, você é doido, você roubou dos ovos, roubou das viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? Dor, angústia, tristeza. Se defendeu, se queixou, coração doído, machucado. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Ô Jó, saia dessa arena da autodefesa, entra na brecha da intercessão e comece a orar por essas pessoas que estão acusando você. Comece a orar por elas, comece a orar por elas. Sabe por quê? Está em Marcos 11, 25, você não consegue orar por uma pessoa e ter mágoas dela ao mesmo tempo. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, espremendo o pus da ferida, e em vez de estar magoado, está perdoando e intercedendo, Deus mudou a sorte de Jó. E sabe o que Deus fez? Deus restaurou as 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó. A primeira área que Deus restaurou foi a sua saúde. Lá no versículo 16 está escrito aí: Deus curou Jó e deu a ele mais 140 anos. E ele viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Eu quero crer que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você que o Deus Jeová Rafa está aqui nesta noite. Ele é o Deus que cura. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem diagnóstico tão complicado que Ele não reverta. Ele pode hoje, nesta noite, também trazer cura para o seu corpo. A segunda área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área financeira. Olha o versículo 10 comigo. Deus devolveu tudo em dobro. Olha o versículo 12, compara o versículo 12 com o capítulo 1, versículo 3, e se você comparar o 42, 12 com 1, 3, você notará que Deus deu tudo em dobro. Sabe o que significa isso? O Deus a quem estamos servindo aqui nesta noite é o Deus da restituição. Aquilo que foi tirado de você, aquilo que foi saqueado de você, aquilo que foi dado prejuízo a você, Deus é poderoso para devolver em dobro e restituir aquilo que você perdeu, porque Ele é o Deus da restituição. Terceira área que Deus restituiu: as amizades. A partir do versículo 7, eu acho isso aqui magnífico, porque os homens que acusaram Jó, Deus chega para eles e diz assim: vocês estão lembrados daquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês, e vocês vão ter que ir lá naquele homem que criticaram, que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês, e eu vou ouvir a oração daquele homem por vocês, para restaurar vocês. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está honrando Jó. Se você esquecer o sermão inteiro e lembrar só da frase que eu vou dizer agora, eu me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você ora, Deus defende você. Quando você ora, as pessoas que criticaram você, que perseguiram você, vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. E Deus restaurou Jó, e Deus restaurou os amigos de Jó, e Deus restaurou as amizades de Jó. A quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área do casamento. E aqui, alguns comentaristas, eu penso, presbítero Tiago, assodados, afirmam que Jó casou com outra mulher. Como a Bíblia não diz, e onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos, eu acho que foi com a mesma. Agora eu queria só descontrair um pouco.
Pense comigo por um minuto se Jó fosse brasileiro. O que teria acontecido? Quando ele estava numa magrela, a mulher dele disse assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora o cara está curado, mais rico ainda, no topo da pirâmide social. O que vocês acham se Jó fosse brasileiro? Ele falaria para ela: morre, mulher, morre, mas morre logo. Ele diria: a fila andou, minha filha, a fila andou. Agora eu estou noutra. Não, não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em pegar cacos quebrados e fazer um vaso novo. Me aconteceu um fato muito curioso há pouco tempo em São Paulo. Eu chego na igreja de manhã e uma senhora se aproxima de mim nervosa. Eu percebi que ela estava brava. E ela chegou e disse: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. Falei: como? Eu estou me divorciando. Está claro para você botar a legenda? Falei: é mesmo? Ué, mas por que razão? Ela me disse assim: secou. Falei: secou? Falei: secou. Falei: ah, minha filha, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia que a vara seca de Arão floresceu? Jesus pode fazer reverdecer o que está seco aqui no seu coração. Falei: o senhor está ficando aí maluco. Eu estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Morreu. Falei: morreu? Ué, mas tem esperança. Você não leu na Bíblia que Jesus ressuscita os mortos? É para ressuscitar o sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que não tem mais nada, acabou. Não tem mais nada, entendeu agora? Falei: acabou. Falei: então tem esperança, minha filha. Você não leu na Bíblia que Jesus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até que não está aí no seu coração mais. Você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Depois de um mês ela voltou. Disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando a minha vida e o meu casamento. Eu quero dizer para você que com Deus há esperança. Sempre há esperança. Mas finalmente, a quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Deus deu tudo em dobro. E alguém disse: então não foi tudo em dobro. Não restaurou tudo. Porque se ele tinha 10 filhos antes, conforme o capítulo 1, versículo 2, quantos filhos ele devia ter agora, conforme o capítulo 42, 13? 20. Mas ele não teve 20. Teve 10. Então não foi tudo em dobro? Foi tudo em dobro. Sabe por quê, queridos? Nós temos o hábito aqui no Brasil de usar uma expressão que não deveríamos usar. Quando alguém morre da nossa casa, sendo crente no Senhor Jesus, ainda assim a gente diz assim: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho. Você perde algo ou você perde alguém quando você não sabe onde este algo ou este alguém está. Quando alguém morre no Senhor, nós sabemos onde está e com quem está. Está no céu, está com Jesus. Como aquele pai que tinha retornado do cemitério depois de sepultar o seu filho, um amigo foi lhe dar um abraço e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Disse: não, não perdi meu filho, eu sei onde ele está, eu sei com quem ele está no céu com Jesus, eu não perdi meu filho. Agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu, e restituiu completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás? Atentando contra essas 5 áreas da vida dele? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. É este Deus soberano que nós estamos adorando aqui nesta noite, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.